Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, o lugar onde exploramos as maiores questões da vida e da história. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante através do tempo, investigando um dos temas mais intrigantes de todos, as profecias. Já pararam para pensar como seria incrível se alguém pudesse prever o futuro com detalhes exatos? Datas, eventos, nomes. Parece coisa de filme, não é? Mas e se eu disser que isso pode ser mais real do que imaginamos? Vamos mergulhar nas Escrituras e analisar como antigas profecias se cumpriram de maneira espantosa, com uma precisão que desafia a lógica. Preparem-se, porque o que vamos descobrir hoje pode mudar a forma como vocês veem a história e a fé. Vamos começar com uma das profecias mais detalhadas e impressionantes: a queda de Babilônia. No século 8 a.C., o profeta Isaías fez uma previsão audaciosa. Ele não apenas disse que a poderosa Babilônia, o império mais formidável da sua época, cairia, mas também nomeou o conquistador, Ciro. Imaginem só. Isso foi cerca de 150 anos antes de Ciro, o persa, sequer nascer. Isaías, no capítulo 45, descreve como Deus chamaria Ciro pelo nome e abriria os portões diante dele. E o que a história nos conta? Em 539 a.C., Ciro e seu exército fizeram exatamente isso. Eles desviaram o curso do rio Eufrates, que passava por baixo das muralhas da cidade, e marcharam pelo leito seco do rio, encontrando os portões internos da cidade inexplicavelmente abertos. A queda de Babilônia aconteceu exatamente como previsto, sem uma grande batalha dentro da cidade. A precisão dos detalhes, desde o nome do conquistador até a estratégia militar, é simplesmente de arrepiar. Isso não é uma coincidência vaga, é um alinhamento perfeito entre profecia e fato histórico, documentado por historiadores como Heródoto. Agora vamos avançar um pouco no tempo e falar de outra cidade poderosa, Tiro. O profeta Ezequiel, por volta de 586 a.C., proferiu uma sentença detalhada contra ela. Tiro era uma cidade-fortaleza, com uma parte no continente e outra numa ilha. Ezequiel previu que muitas nações viriam contra ela, que suas muralhas seriam destruídas e que seus destroços seriam lançados ao mar, transformando o local num lugar para secar redes de pesca. A primeira parte se cumpriu quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou e destruiu a cidade continental. Mas a profecia não parou por aí. E a parte da ilha? E os destroços sendo lançados ao mar? 250 anos depois, surge Alexandre, o Grande. Para conquistar a ilha de Tiro, ele teve uma ideia genial e ousada: construir uma ponte, uma calçada, da costa até a ilha. E o que ele usou como material de construção? Exatamente as ruínas, as pedras e a poeira da antiga cidade continental de Tiro. Ele literalmente raspou o local e jogou tudo no mar para construir seu caminho até a vitória. Hoje, o local da antiga cidade continental é uma rocha nua, exatamente como Ezequiel profetizou, um lugar onde pescadores ainda secam suas redes. A especificidade dessa profecia e seu cumprimento em duas fases distintas, por dois impérios diferentes, ao longo de séculos, é uma evidência poderosa que não podemos ignorar. Mas as profecias não falam apenas de cidades e impérios. Talvez as mais impactantes sejam aquelas sobre a vinda do Messias, Jesus Cristo. O Antigo Testamento, escrito ao longo de mais de 1000 anos por diferentes autores, contém centenas de profecias sobre ele. Vamos ver algumas. O profeta Miqueias, 700 anos antes, no capítulo 5, versículo 2, especificou o local exato do nascimento do Messias: uma pequena e insignificante vila chamada Belém Efrata. Pensem nas probabilidades. Poderia ter sido Jerusalém, a capital, ou qualquer outra cidade, mas a profecia apontou para Belém. E os evangelhos de Mateus e Lucas confirmam que foi exatamente lá que Jesus nasceu. Outra profecia incrível está no livro do profeta Daniel.
No capítulo 9, ele apresenta uma linha do tempo profética, conhecida como as 70 semanas. Essa profecia, dada por volta de 538 a.C., previa com exatidão matemática o momento em que o Messias se apresentaria publicamente e quando seria cortado, ou seja, morto. Analisando os cálculos baseados no decreto para reconstruir Jerusalém, essa profecia aponta diretamente para a época do ministério e da crucificação de Jesus. A precisão é tão impressionante que muitos céticos tentaram argumentar que o livro de Daniel foi escrito depois dos eventos. Mas descobertas arqueológicas como os manuscritos do Mar Morto provaram que o livro já existia séculos antes de Cristo. E os detalhes da sua morte? O Salmo 22, escrito por Davi cerca de 1000 anos antes de Jesus, descreve a crucificação com uma clareza chocante. Lembrem-se, a crucificação nem era um método de execução conhecido pelos judeus na época de Davi. Mesmo assim, o Salmo diz: perfuraram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos. Ele descreve a sede intensa, a zombaria das pessoas e até mesmo o ato dos soldados repartindo suas vestes e lançando sortes sobre sua túnica. Cada um desses detalhes se cumpriu ao pé da letra durante a crucificação de Jesus, conforme relatado nos Evangelhos. O profeta Isaías, no capítulo 53, também oferece um retrato detalhado do servo sofredor. Ele fala de alguém que seria desprezado e rejeitado, que levaria sobre si nossas dores e enfermidades, que seria ferido por nossas transgressões e que, mesmo sendo inocente, seria contado com os transgressores e sepultado com os ricos. Cada aspecto dessa profecia encontra seu cumprimento perfeito na vida, morte e sepultamento de Jesus Cristo. Ele foi crucificado entre 2 ladrões e sepultado no túmulo novo de um homem rico, José de Arimateia. A probabilidade de um único homem cumprir todas essas profecias, escritas por pessoas diferentes ao longo de séculos, é astronomicamente baixa. É estatisticamente impossível, a menos que houvesse um plano divino por trás de tudo. O que tudo isso significa para nós hoje? Essas profecias cumpridas não são apenas curiosidades históricas. Elas são como uma assinatura divina na história, uma prova de que Deus tem um plano e que Ele está no controle. Elas nos dão uma base sólida para a nossa fé. Se Deus foi fiel em cumprir suas promessas no passado, com tantos detalhes e precisão, podemos confiar que Ele também será fiel em cumprir as promessas que fez para o nosso futuro. As profecias validam a autoridade das Escrituras. Elas nos mostram que a Bíblia não é apenas um livro de histórias ou de conselhos morais, mas a palavra inspirada de um Deus que conhece o fim desde o começo. Quando enfrentamos incertezas e tempos difíceis, podemos olhar para trás e ver o histórico impecável de Deus. A queda de Babilônia, a destruição de Tiro, a vinda precisa do Messias. Tudo isso nos dá confiança para encarar o amanhã, sabendo que o mesmo Deus que orquestrou a história está cuidando de nós. Ele nos convida a confiar nele, não com uma fé cega, mas com uma fé baseada em evidências sólidas e esmagadoras. A questão que fica é, diante de tantas provas, como nós vamos responder? Vamos continuar a nossa jornada de descobertas juntos. Obrigado por assistirem e por fazerem parte desta comunidade. A história está cheia de maravilhas e evidências que apontam para algo maior. Se este vídeo te fez pensar e despertou sua curiosidade, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar. Deixe seu comentário abaixo. Qual profecia te deixou mais impressionado? Adoraria saber a sua opinião. Um grande abraço e até a próxima. Deus acima de todas as coisas, para cima.